A diferença entre uma criança distraída e uma criança atenta pode estar naquilo que ela ouve. Para muitas crianças brasileiras, o japonês parece um enigma. Palavras desconhecidas, regras incompreensíveis e interações sociais que mais parecem códigos secretos. Mas essa barreira vai além da língua. Ela se estende à cultura, aos gestos e aos sons e até à maneira de pensar. E se em vez de tentar decorar listas de palavras soltas e repetir frases mecânicas, a criança pudesse viver o japonês, ver, ouvir, tocar, sentir, interagir. Assim, o cérebro ativa múltiplas áreas ao mesmo tempo. A audição, a visão, o movimento e a emoção, criando conexões neurais mais profundas, duradouras e cheias de significado. O que antes era apenas um conjunto de sons e símbolos começa a ganhar corpo, forma, sentido e emoção. O idioma deixa de ser algo externo e passa a ser assimilado como parte da experiência da própria criança. Isso é neuroeducação aplicada. Cada estímulo sensorial ativa diferentes regiões do cérebro, fortalecendo a retenção do conhecimento. E, ao ser exposto a essas experiências simultâneas, o cérebro da criança constrói múltiplas rotas neurais, criando uma base sólida e eficiente e duradoura para a aprendizagem. Assim, aprender japonês deixa de ser um dever quando a criança se emociona com o idioma, se envolve nas histórias de desenhos dos personagens e se imagina em uma viagem a Tóquio ou participando de um festival japonês. A criança vive uma experiência viva, afetiva e autêntica e capaz de estimular o cérebro e tornar a aprendizagem mais profunda e duradoura. A emoção fortalece o aprendizado, porque o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor ligado à sensação de prazer e recompensa, que reforça as conexões neurais, aumentando o foco e tornando a experiência marcante e significativa para sua criança. Ao usar o japonês, cantando uma música, resolvendo um desafio ou participando de uma missão interativa no aplicativo, a criança percebe que está, de fato, se conectando ao mundo. E isso transforma a aprendizagem e sua relação com o idioma. O Hikari App transforma o aprendizado em uma jornada viva. O seu filho não apenas estuda japonês, ele vivencia o idioma, com histórias animadas que dão vida ao vocabulário, trazendo contexto, emoção e significado. Jogos interativos que ensinam kanji com lógica, leveza e diversão. Músicas e diálogos e experiências culturais que conectam palavras, sentimento e emoção. Uma metodologia que une psicopedagogia, neuroeducação e educação socioemocional, respeitando o ritmo da criança e estimulando conexões neurais, criando vínculo emocional e transformando a aprendizagem em uma experiência significativa. Quer saber como transformar o aprendizado de japonês em algo natural e envolvente? Eu vou mostrar que o segredo está na forma com que seu filho se conecta ao idioma. Por meio de uma abordagem inovadora e fundamentada na ciência de 5 pilares: imersão multissensorial, neuroplasticidade, regulação emocional, aprendizagem ativa e contextualização cultural. O seu filho não apenas aprenderá japonês, ele vivenciará de maneira envolvente e natural. Mas, antes de chegar a essa solução, eu vivi de perto esses desafios, aqui dentro da minha própria casa. Desde pequeno, eu vi o brilho nos olhos do Vitor, sempre que ele descobria algo novo. Mas quando mudamos para o Japão, esse brilho se misturou à incerteza. Com apenas 6 anos de idade, ele se viu em um mundo completamente diferente. Uma nova escola, um novo idioma, que parecia
impossível de se entender. Um lugar onde tudo era estranho. Cada dia era um desafio e cada palavra um enigma. E eu, como pai, faria de tudo para ver seus olhos brilharem novamente. Eu via de perto sua luta para compreender um idioma tão diferente, sua frustração ao tentar acompanhar as aulas e sua dificuldade em comunicar com os amigos no dia a dia. Ele tentava, mas os métodos tradicionais eram cansativos, repetitivos e desmotivadores. E, aos poucos, o desinteresse ia tomando conta dele, e o aprendizado de japonês se tornou um peso para ele. Minha preocupação como pai aumentava a cada dia. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa para poder ajudar ele a compreender esse idioma e se sentir mais confiante, e fazer amigos, e aproveitar tudo que o Japão poderia oferecer a ele. Foi aí que tive uma ideia. E se a gente criasse um aplicativo, filho? Algo que tornasse a aprendizagem algo divertido. O Vitor me olhou com curiosidade, como se estivesse tentando imaginar como isso funcionaria. Um aplicativo, pai? Tipo um jogo? Sim, algo divertido, com músicas que ajude você a memorizar palavras sem perceber. Histórias infantis que ensine sobre o Japão, de forma envolvente. E joguinhos com kanji para tornar ainda tudo mais interativo. Ele ficou pensativo por um instante. Então sorriu alegremente, como se estivesse tentando descobrir novas possibilidades. E assim nasceu o Hikari App. Eu queria um método diferente, que tornasse a aprendizagem mais natural, envolvente e motivador. Com uma abordagem baseada em música, histórias e desafios interativos, o Vitor não só voltou a se interessar pelo idioma japonês, mas começou a usar com confiança no seu dia a dia. Seus olhos voltaram a brilhar, e naquele momento eu soube que todo o esforço para criar o Hikari App havia valido a pena. Foi um alívio vê-lo redescobrindo a alegria de aprender e ainda mais perceber que ele estava construindo um caminho sólido para o futuro. E hoje? Hoje o Vitor é seguro, tem amigos e adora aprender. O que antes parecia um grande obstáculo se tornou uma das suas maiores conquistas. E não há alegria maior que saber que fizemos parte disso. Este sistema inovador do Hikari App é para pais que buscam transformar o aprendizado de japonês dos seus filhos em uma experiência enriquecedora e divertida. Para aqueles que acreditam que o aprendizado vai além do idioma, é uma oportunidade para explorar o mundo com novos olhos e enriquecer a infância com experiências inesquecíveis. Se você quer que seu filho aprenda de forma independente, com apostilas interativas, com QR códigos que dão vida às atividades através de vídeos e áudios, esse sistema é ideal para ele. É para a família que enxerga o valor de um método estruturado, lúdico e progressivo, onde não apenas domina hiragana, katakana, kanji, mas valores, história que ligam à cultura japonesa. No entanto, o sistema de ensino Hikari App não foi desenvolvido para o público adulto. Ele é cuidadosamente planejado para crianças, com atividades e conteúdos adaptados para o aprendizado lúdico, envolvente, que respeita o ritmo e o universo infantil. Então, se você é um adulto buscando aprender japonês, o Hikari App talvez não seja o ideal para a sua jornada. Quando criamos o Hikari App, sabíamos que precisávamos de um sistema de ensino realmente funcionasse. Para isso, estudei 4 anos de pedagogia. Mergulhei nas áreas de neuroeducação, psicopedagogia e educação socioemocional. E os resultados falam por si. Ver meu filho Vitor aprendendo japonês
com leveza e confiança e brilho nos olhos, foi a maior prova que estávamos no caminho certo. E de que poderíamos agora ajudar outras crianças a aprender japonês também. Com base nos resultados do Vitor e de outras crianças, mapeamos 5 pilares que tornaram a chave do sucesso do sistema de ensino do Hikari App, que são: 1. Imersão multissensorial. Crianças aprendem melhor quando envolvem mais de um sentido no processo de aprendizagem. Com o Hikari App, utilizamos sons, imagens, histórias e jogos para o japonês ser absorvido de forma mais natural. Pais relatam que seus filhos começam a reconhecer palavras e expressões em japonês em anime, músicas e no dia a dia sem um esforço aparente. Isso porque o cérebro humano não aprende de forma isolada. Ele processa as informações de maneira integrada, conectando sons, imagens, movimentos e emoções para fixar o conhecimento com mais eficiência. Pesquisas em neurociência, como a realizada por Patricia Kuhl, mostram que a exposição multissensorial não apenas melhora a retenção do idioma, mas também estimula áreas do cérebro responsáveis pela aprendizagem e pela tomada de decisão. E é por isso que o Hikari App, cada elemento foi projetado para envolver múltiplos sentidos. Em vez de apenas ler e ouvir palavras soltas, a criança interage com o japonês de forma envolvente, com músicas que ativam a memória auditiva, histórias que dão contexto ao vocabulário e jogos que reforçam a aprendizagem de maneira lúdica. Isso garante que a aprendizagem seja mais rápida, natural e duradoura. 2. A neuroplasticidade direcionada. O Hikari App é uma ferramenta inovadora que ajuda a potencializar o desenvolvimento do cérebro infantil, estimulando a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro em criar e fortalecer conexões, garantindo uma aprendizagem do idioma que torne algo mais duradouro e natural. Uma prova disso são os estudos na área de neurociência, que mostra que viver em um ambiente bilíngue pode transformar a estrutura do cérebro infantil. Um estudo pioneiro, conduzido pela Michelle em 2004 pela Universidade de Londres e publicado na revista Natural, descobriu que crianças bilíngues apresentam maior densidade de matéria cinzenta na parte parietal esquerdo, uma área fundamental para a linguagem. Em outras palavras, quando o cérebro é exposto a 2 idiomas, ele forma conexões sinápticas que fortalecem a sua experiência. Imagine o cérebro de uma criança como um grande sistema elétrico. Cada sinapse é como se fosse um fio condutor que leva a energia para diferentes partes da rede. No início, o caminho pode ser limitado e as transmissões de informações meio lenta. Mas, à medida que novo idioma é adicionado, novos fios são conectados, tornando a comunicação em diferentes partes do cérebro mais rápida e eficiente. Assim, o aprendizado se torna mais fluido e natural. No Hikari App, transformamos conhecimento científico em práticas por meio de uma abordagem envolvente e dinâmica. Utilizamos uma combinação de estímulos, música, artes e brincadeiras interativas, e principalmente o ensino dos kanjis, para criar um ambiente bilíngue que potencializa o aprendizado. O sistema de ensino dos kanjis se destaca como um fator essencial, pois ele ativa múltiplas áreas do cérebro, fortalecendo a memória, a visualização, a coordenação motora e a associação semântica. Quando a criança aprende o kanji, ela não apenas memoriza um símbolo, mas associa o seu significado a uma imagem, a um som e a um contexto, criando conexões neurais mais sólidas. Esse processo amplia sua capacidade cognitiva e favorece a retenção do idioma de uma maneira estruturada e intuitiva.
Dessa forma, as crianças não apenas aprendem japonês de maneira natural, mas também desenvolvem habilidades essenciais como a resolução de problema com pensamento lógico e a adaptação a novos desafios, preparando para um futuro mais seguro e cheio de possibilidades. Estimular a neuroplasticidade não é apenas aprender um novo idioma. É sobre construir um cérebro mais eficiente e preparado para desafios da vida. Assim, o seu filho também estará mais preparado para aprender não só o japonês, mas qualquer outro conhecimento que vier pela frente, abrindo portas para um futuro cheio de oportunidades. E terceiro, a regulação emocional. O medo de errar é um dos maiores bloqueios da aprendizagem da língua. No Hikariap, criamos um ambiente seguro e encorajador, onde a criança se sente motivada a tentar sem medo de julgamento. Isto porque o aprendizado não depende apenas da memorização e das exposições ao idioma, mas também do estado emocional da criança durante o processo de aprendizagem. Pesquisas em neuroeducação mostram que a forma com que a criança lida com suas emoções influenciam diretamente sua capacidade de aprender. Um conceito central nesse processo é a reavaliação cognitiva, que é a habilidade de reinterpretar situações estressantes de maneira mais segura e positiva. Quando a criança ela é exposta a um ambiente em que ela percebe como ameaçador ou desconfortável, uma estrutura do cérebro responsável por detectar perigo, chamado amígdala, entra em ação. Ela é como um alarme que dispara respostas emocionais intensas, como medo, ansiedade e tensão. Essas reações são úteis para proteger em situações reais de risco, mas elas atrapalham o foco e a memória quando ativadas durante o processo de aprendizagem. Por outro lado, quando a criança se sente emocionalmente segura, compreendida e acolhida, a atividade da amígdala diminui. Isso permite que outras áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, responsável pela atenção, planejamento e tomada de decisão, funcionem plenamente. No Hikariap, criamos um ambiente que favorece essa segurança emocional, com histórias envolventes e estímulos positivos, atividades lúdicas que ajudam a criança a reinterpretar desafios de forma leve, o que abre caminho para uma aprendizagem mais afetivo, natural e duradouro. Ao mesmo tempo, há um aumento da ativação das áreas pré-frontais, que são responsáveis pelo controle das emoções, planejamento e raciocínio lógico. A área pré-frontal funciona como um orquestrador do cérebro, ajudando a criança a regular suas emoções, tomada de decisão mais assertivas e foco na aprendizagem, sem se deixar dominar pelo medo de errar. Quando a regulação emocional está fortalecida, o cérebro se torna mais eficiente na absorção e retenção do conhecimento, tornando a aprendizagem mais fluido e duradouro. A reavaliação cognitiva, que havíamos dito antes, é um processo psicológico que permite à criança a reinterpretar situações de desafio de forma mais positiva, reduzindo o impacto emocional negativo. E quando aplicada à aprendizagem, essa habilidade ajuda a criança a enxergar os erros não como falha, mas como oportunidades de crescimento. Isso significa que, ao aprender em um ambiente seguro e motivador, o cérebro processa melhor as informações, fortalece as conexões neurais e melhora a capacidade de atenção e retenção da memória de longo prazo. No Hikariap, o erro não é visto como um obstáculo, mas como parte natural do caminho. Por meio de uma abordagem interativa e desafios envolventes, criamos um ambiente onde a criança se sente livre para explorar, tentar, errar e crescer. Isso fortalece a autoconfiança e transforma o aprendizado do japonês em algo que se sente, se vive e se descobre.
4. Aprendizagem ativa. A aprendizagem que encanta e transforma. Porque criamos um sistema que coloca a criança no centro da jornada, transformando protagonista do seu próprio aprendizado, estimulando funções executivas do cérebro, que são como centro de comandos. As funções executivas permitem que a criança planeje suas ações, mantenha o foco, o controle dos seus impulsos e mude de estratégia diante de obstáculos e tome decisões de forma mais clara. Essas habilidades são fundamentais para o sucesso acadêmico e para a autonomia da vida da criança no cotidiano. No contexto da aprendizagem de idioma, 3 componentes das funções executivas se destacam. Uma delas, a memória de trabalho em ação. Ao aprender um novo kanji, a criança precisa manter na mente sua forma, sua pronúncia e seu significado, enquanto realiza outras atividades interativas. Esse processo exige que a memória de trabalho seja constantemente ativada, o que fortalece a capacidade de reter e utilizar as informações de forma prática. Segundo, o controle inibitório dos desafios. Em atividades de múltipla escolha, com um tempo limitado, a criança precisa conter o seu impulso de clicar na primeira resposta que vê e refletir antes de escolher. Isso desenvolve o autocontrole, que é essencial para a tomada de decisão segura. Terceiro, flexibilidade cognitiva na prática. Ao explorar os radicais de kanji em diferentes palavras, a criança precisa adaptar seu entendimento, reconhecendo a mesma estrutura com um significado diferente. Isso exige uma flexibilidade cognitiva. Mudar a maneira de pensar diante de novas situações linguísticas. Essa competência não apenas torna a aprendizagem de japonês mais eficiente, como também fortalece a base para o desenvolvimento pessoal da criança. No Hikariap, o aprendizado é uma experiência ativa que cultiva a curiosidade e estimula a autonomia e fortalece a autoconfiança. E é assim que o idioma deixa de ser um conteúdo para se decorar e passa a ser algo que se vive. Quinto, contextualização cultural. Compreender o idioma não é apenas memorizar palavras, mas compreender sua cultura. É como tocar um instrumento musical. Não basta conhecer as notas, as palavras. É preciso entender a melodia, o ritmo, a emoção que dão vida à música. Assim como a cultura dá significado e profundidade à língua. Um exemplo prático destacado é o estudo de Klopek, que demonstra que a integração da cultura ao ensino da língua estrangeira melhora a comunicação e evita mal-entendido. O estudo mostra que quando os alunos aprendem uma língua sem um contexto cultural, frequentemente cometem erros de interpretação ou enfrentam situações constrangedoras devido à falta de compreensão dos costumes e das normas sociais. Por outro lado, quando inclui elementos culturais nas aulas, como tradições, gestos e expressões idiomáticas, os alunos tornam-se mais confiantes e capazes de se comunicar com mais eficiência em situações reais. Isso reforça a ideia de que aprender uma língua não é apenas dominar a gramática ou o vocabulário, mas entender todas as práticas culturais associadas a ela. Nós ensinamos japonês dentro do contexto da vida real, tornando a aprendizagem mais natural e mais significativa. Um exemplo é a jornada de Yuji e Julia, 2 personagens que embarcam em diversas aventuras pelo Japão e aprendem sobre a cultura e a língua de forma natural. Em uma de suas histórias, eles participam do Festival de Tanabata, onde escreve desejos nos Danzaku e aprende sobre a importância da tradição. Em outra, visita templos e descobre como os rituais de saudação fazem parte do dia a dia dos japoneses. Essas narrativas imersivas ajudam a criança a associar o idioma ao contexto real,
tornando a aprendizagem mais autêntico e envolvente. Dessa forma, o aprendizado japonês se torna algo dinâmico e significativo, permitindo que a criança não apenas fale o idioma, mas o integre com naturalidade ao seu cotidiano, compreendendo e participando ativamente da cultura japonesa. O Hikari-app prova ser um sistema de ensino de japonês eficiente, transformador para crianças, especialmente quando comparado aos métodos tradicionais, já que, nos métodos convencionais, o aprendizado é muitas vezes limitado a livros e cadernos, onde a criança precisa repetir atividades constantemente, numa tentativa exaustiva de memorizar caracteres e vocabulários. Esse processo repetitivo pode se tornar cansativo e desgastante, esgotando a energia da criança, que muitas vezes se desmotiva a continuar a estudar. Com o Hikari-app, o aprendizado se torna leve, dinâmico e eficaz. Utilizamos um sistema de repetição espaçada, onde a criança revisa apenas o que ela ainda precisa melhorar, otimizando o seu tempo e energia. E ela é constantemente avaliada para identificar o que já domina e o que requer ainda mais prática, garantindo um aprendizado focado e personalizado. E além disso, o Hikari-app incorpora a música como uma ferramenta poderosa na fixação de conteúdo. Cada lição é acompanhada de melodias cativantes, que não só ajudam na memorização da palavra, mas também na prática da pronúncia e do entendimento da cultura japonesa. A música torna o processo mais divertido e envolvente, transformando a aprendizagem em uma experiência que vai além do estudo mecânico e se torna uma jornada de descoberta. Com o Hikari-app, aprender japonês não é apenas eficiente, mas também uma experiência prazerosa, onde cada criança pode avançar de forma independente e se conectar verdadeiramente com o idioma e a cultura. Veja o que preparamos para você. 1. Fundamentos japoneses. Os hiraganas e kataganas. Começamos com os fundamentos japoneses, ensinando hiragana e katakana de maneira leve e envolvente. Aqui, o seu filho cria uma base sólida para ler e escrever japonês com segurança e autonomia. Usamos um sistema de repetição espaçada, que ajuda a focar no que ainda precisa ser aprendido, transformando cada etapa em uma conquista real. Por exemplo, a Isabela, de 8 anos, ela tinha dificuldade em memorizar os hiraganas com métodos tradicionais, mas com o Hikari-app ela começou a usar o sistema de repetição espaçada e se concentrou nos caracteres que realmente precisa reforçar. E em poucas semanas, a Isabela estava lendo e escrevendo os hiraganas com confiança e autonomia. 2. Os kanjis e expansão de vocabulários. Em seguida, passamos para os kanjis e a expansão de vocabulário. Cada lição apresenta novos kanjis, com imagens que facilitam a memorização e exercícios interativos para tornar o aprendizado mais divertido. O seu filho absorve novas palavras e se sente mais confiante com o idioma. Um exemplo? O Gabriel, de 10 anos, que sempre achou o kanji complicado, mas com os exercícios visuais do Hikari-app, ele começou a entender o significado dos kanjis e associá-lo a palavras do dia a dia. Agora, o Gabriel, ele consegue lembrar do significado com facilidade e se sente mais motivado para continuar a aprendizagem. 3. As histórias culturais de Yuji e Julia. E aprender japonês é muito mais que letras e palavras. Com as histórias de Yuji e Julia, o seu filho mergulhará em um universo cultural, conhecendo a gramática e os valores japoneses de maneira leve e cativante. Usamos QR códigos nas apostilas,
onde ele acessa vídeos e áudios que o guiam na compreensão e na prática de cada lição, trazendo um aprendizado que vai além dos vocabulários. Um exemplo? A Amanda, de 9 anos. Ela adora as histórias de Woody e Julia. Em uma das lições, ela aprendeu sobre o respeito sobre os mais velhos, enquanto assimilava novas palavras e expressões. Agora, Amanda está sempre animada a ouvir o que Woody e Julia vão ensinar nas próximas aventuras. E para tornar o aprendizado ainda mais prazeroso, o Hikari-app traz um módulo musical, onde cada lição é acompanhada de músicas cativantes. Através da melodia, a pronúncia e o vocabulário se fixam de forma natural. Um exemplo? O Lucas, de 7 anos, que começou a cantar as músicas das lições para fixar as palavras que aprendeu. A pronúncia dele melhorou. E ele passou a adorar aprender novas palavras através das músicas. Agora, Lucas canta em japonês com confiança, mostrando para a família o que aprendeu. 5. Jogos radicalizando o kanji. E além disso, os jogos radicalizando no kanji transformam a aprendizagem de kanji em uma verdadeira aventura. Com recompensas e desafios, o seu filho se diverte enquanto aprende, tornando o processo de memorização muito mais fácil e estimulante. O exemplo? A Sofia, de 11 anos. Ela ama o jogo Radicalizando os Kanjis. Com cada desafio superado, ela ganha recompensas que a motivam a continuar. Agora, Sofia não só reconhece diversos kanjis, mas se diverte enquanto aprende, tornando o estudo de kanji uma brincadeira. 6. Desafio Hikari-app com lives semanais. E para completar, os desafios Hikari com lives semanais mantêm a criança motivada e oferecem um acompanhamento detalhado para os pais. A cada semana, ele participa de atividades e recebe feedbacks personalizados, ajudando a ajustar o aprendizado ao ritmo ideal. Um exemplo? O Pedro, de 8 anos. Ele adora participar dos desafios Hikari. Toda semana, ele se empolga nas atividades ao vivo e os prêmios que ele ganha ao completar os desafios. Os pais de Pedro recebem um relatório semanal sobre o seu progresso e têm acompanhado de perto sua evolução no japonês. Agora que você já viu como o Hikari App transforma a aprendizagem japonesa em uma experiência divertida e envolvente, que tal embarcar nessa jornada junto com seu filho? Dê a ele a oportunidade de explorar o Nihongo de forma única, onde cada lição é uma conquista e cada nova palavra uma descoberta. Ao se inscrever, ele receberá um kit completo de estudo, com apostilas, cadernos, lápis e outros materiais, todos especialmente preparados para tornar o aprendizado ainda mais prático e motivador. Adquira agora mesmo e garanta essa oportunidade de transformar a vida de sua criança. Conheça alguns casos de crianças que descobriram o potencial do Hikari App para aprender japonês de forma prática e divertida. A Marina Takahashi, de 9 anos, ela já aprendia japonês na escola, mas tinha dificuldade de memorizar os vocabulários. Com o Hikari App, tudo mudou. Ela encontrou uma forma de estudar que complementava as aulas. E com jogos e músicas, hoje ela escreve com facilidade, além de se divertir ao longo do processo. O Lucas Matsuda, de 10 anos, sempre precisou de apoio dos pais para estudar, mas com o Hikari App, ele despertou nele uma autonomia inesperada. As orientações em vídeo e áudio ajudaram Lucas a se sentir seguro ao avançar sozinho. E ele agora estuda com confiança, focando em pontos que mais precisa fortalecer. E para Ana Kobayashi, de 8 anos, o aprendizado de japonês costumava ser um desafio desmotivador. Mas com Hikari App, a Ana se concentrou nas histórias de Woody e Julia e se divertiu em cada lição. Hoje,
ela se engaja nas atividades e espera com entusiasmo o que vai aprender na próxima lição. O João Yamamoto, de 7 anos, enfrentava outro problema. Os seus pais não tinham tempo para acompanhar de perto. O Ricardo Iap, no entanto, permite que ele avance de maneira independente, enquanto seus pais recebem relatórios semanais para acompanhar o progresso dele. Assim, João estuda feliz e seus pais ficam tranquilos e bem informados. E para Lucas Sakai, de 9 anos, o desafio ainda era maior. Ele simplesmente não gostava de estudar. Mas o Hikariap despertou nele uma mudança e conseguiu mudar tudo isso. Com jogos interativos e músicas e recompensas que o mantinham engajado, o Lucas passou a ver o estudo como algo divertido. E hoje, ele se orgulha dos avanços e das palavras que aprende em cada lição. A Marina Suzuki, de 6 anos, ainda não sabia ler em português e também encontrou no Hikariap um apoio importante. As apostilas com QR códigos deram a ela uma autonomia necessária para seguir em cada lição, pois, ao escanear o código, ela recebia um guia passo a passo com vídeos e áudios para fazer as atividades. E Mariana consegue seguir o aprendizado com independência e segurança, sem precisar de ler instruções. O Yuri Nakashima, de 11 anos, e seus pais tinham dúvidas se o método realmente funcionaria para ele. Mas com o Hikariap, ele conseguiu se destacar no japonês, aplicando o sistema de repetição espaçada e a prática constante. Hoje, ele é um dos melhores alunos da turma de japonês da escola, com uma base sólida que só cresce. Essas são algumas das histórias de crianças que transformaram o aprendizado japonês com o Hikariap. Com um método divertido, organizado e adaptado ao ritmo de cada criança, o Hikariap prova ser um sistema de ensino de japonês eficiente que pode transformar a vida da criança de forma leve e gratificante. Dê ao seu filho a chance de viver essa experiência. Descubra o impacto que esse método inovador pode ter no desenvolvimento dele. Não perca essa chance. Essas histórias mostram que o Hikariap transforma o aprendizado de japonês em uma jornada leve, divertida e cheia de conquistas. Com materiais interativos, orientações práticas por QR códigos e atividades que incentivam a autonomia, o seu filho poderá aprender japonês com um método que realmente funciona. Cada lição traz resultados reais, aumentando a confiança e o interesse dele em continuar aprendendo. Ao escrever seu filho no Hikariap, você oferece a ele muito mais que uma aprendizagem de idioma. É a chance de explorar uma nova cultura e desenvolver habilidades essenciais para o seu futuro. Ele ganhará vocabulário, leitura, escrita, pronúncia de forma prática e agradável. Você já parou para pensar que cada momento da infância de sua criança ele é precioso? Cada descoberta, cada aprendizado. E é assim que os sonhos começam a se tornar forma. E agora, mais do que nunca, você tem a chance de oferecer ao seu filho uma oportunidade única de aprender japonês de forma leve, inovadora e divertida, e cientificamente comprovado. Ao inscrever o seu filho no Hikariap, você oferece muito mais que um curso de japonês. Você entrega a ele a chance de aprender de forma leve e emocionante e profundamente enriquecedora, com métodos baseados em neuroeducação, psicologia e educação socioemocional. E é mais do que aprender o idioma, é construir habilidades para a vida toda. Quanto antes o seu filho começar, mais rápido ele estará preparado para enfrentar o futuro com confiança, curiosidade e um diferencial único. Essa é a oportunidade que você não pode deixar passar. É o futuro do seu filho.
Inscreva agora mesmo no Ricariap e dê o primeiro passo à aprendizagem, que vai além das palavras. Clique aqui embaixo e garanta sua vaga de seu filho. Você receberá um e-mail de boas-vindas e terá acesso imediato ao aplicativo e enviaremos um kit completo de estudo. Não espere mais. O futuro do seu filho começa hoje.